Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Quinta-feira, 9 de junho, sejam bem-vindos e vamos aos destaques desta edição. Programa que oferece emprego temporário por um salário e uma cesta básica atrai centenas de pessoas no primeiro dia de inscrição. Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga realiza hoje um protesto contra maus tratos de animais. Alunos do Colégio Unifev participaram de um encontro com palestras e uma mesa redonda para discutir a violência contra a mulher. No esporte, Josiano Garofolo fala sobre a vitória da seleção e sobre o novo reforço contratado pelo CAV. E hoje é dia de Lado C com Caju Neto. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Começaram as inscrições para o programa Votuporanga em Ação, que oferece vaga temporária de trabalho para quem está desempregado. O movimento foi grande no primeiro dia de inscrição. Nem mesmo o frio intimidou centenas de pessoas em busca de uma vaga no projeto Votuporanga em Ação. Mas para conquistar uma das 140 vagas disponíveis para o projeto, é preciso obedecer a algumas regras. De 22 a 65 anos, estar desempregado há mais de 6 meses e não ter nenhum tipo de renda. Por exemplo, não estar recebendo aposentadoria, porque às vezes tem alguns aposentados que vêm aqui também fazer a ficha de inscrição. Nós não podemos fazer a ficha de inscrição, estar recebendo o BPC, nenhum tipo de benefício. Pessoas de todas as idades trouxeram, com a documentação exigida, a esperança da oportunidade de ter de volta a possibilidade de trabalho e renda. Está com esperança de conseguir uma vaga? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai conseguir a vaga, né? Eu nunca participei do projeto, né? A primeira vez, então estamos que recorrer a esse projeto, né? Tá meio difícil ficar parado, a gente não pode ficar parado, né? A gente tem água, luz para pagar e você tem que procurar um jeito para fazer qualquer coisa, né? As inscrições devem ser feitas até amanhã na Secretaria de Assistência Social, das 8 da manhã às 4 da tarde, sem fechamento para o almoço. O endereço é Avenida João Gonçalves Leite, 4705. O telefone é o 3426-2600. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se churrasqueiro com experiência. Os interessados devem entregar os currículos na Rua Alfredo Sartori, 3510, no Vale do Sol. E há vagas para vendedor com experiência. É necessário ter um ensino superior completo, vivência dos segmentos de materiais de construção, alimentos, bebidas ou tabaco e possuir carro e disponibilidade para viagens. Os currículos podem ser enviados no seleçãoph@terra.com.br com o assunto VDD/Votuporanga. E também há vagas para auxiliar de cobrança. É necessário ter acima de 25 anos, ambos os sexos. Para início imediato, os interessados podem enviar os currículos para andressa@alternativaserviços.com.br. E contrata profissional na área de designer. É necessário ter experiência em Photoshop. Os interessados podem enviar os currículos no e-mail g_abido@hotmail.com. E uma empresa de transporte coletivo está com vagas abertas para estagiários que cursam contabilidade ou administração. Enviar o currículo para denise.pellicer@estbrasil.com.br. E um restaurante contrata garçom ou garçonete para trabalhar no horário noturno. É necessário ter experiência. Os interessados comparecer no endereço Avenida José Marão Filho, 2778. E a Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga realiza hoje um protesto contra os maus tratos a animais. Na semana passada, um cachorro foi morto a pauladas
por uma moradora do bairro Estação e gerou indignação de diversas pessoas. E para falar os detalhes sobre esse protesto, eu converso agora com o Leonardo Brigagão, ele que é o vice-presidente da Spavo, que é a Sociedade Protetora dos Animais aqui de Votuporanga. Qual que é o objetivo desse protesto? Esse protesto tem o objetivo de fazer com que o crime que ocorreu na última quarta-feira, no dia 1º, não caia no esquecimento, porque foi um crime muito bárbaro. Nós vamos exigir que a justiça seja feita e também vamos aproveitar a oportunidade e fazer um trabalho de conscientização contra os maus tratos, que está muito grande na cidade de Votuporanga, e contra o abandono, que está ainda maior. É uma situação muito preocupante e eu acho que o poder público, as autoridades deveriam se preocupar mais. E senão, o que se tornará a nossa sociedade? E onde, quando e que horário esse protesto vai acontecer? Esse protesto vai acontecer hoje, quinta-feira, na Praça São Bento, lá na feira. Vai ser um protesto pacífico, né? Então as famílias que sempre vão a São Bento com seus filhos podem ficar despreocupados. Vai ser algo pacífico, inclusive muitas crianças vão estar conosco. Será então na Praça São Bento, às 19h30. As pessoas que quiserem participar podem estar vestidos de preto, levar cartaz contra maus tratos, abandono, apito, enfim. Vai ser um protesto muito gostoso e vamos exigir que a justiça seja feita. E quem quiser fazer algum tipo de denúncia, o que deve fazer? Pode estar entrando em contato com a Spavo pelo Facebook, né, pelas redes sociais. Pode também através do nosso site, que é o www.spavo.org, e através do nosso WhatsApp, que é o 981 29 9595. Lembrando que este número a pessoa não pode ligar porque não tem quem atenda. É mais o WhatsApp mesmo. Então, 81 29 9595 pode estar fazendo a denúncia por lá. Para finalizarmos nosso bate-papo, vamos então reforçar o convite? Hoje, às 19h30, na Praça São Bento, um protesto pacífico em prol da causa animal. Okay. Obrigado pelas suas informações. Danilo Arroio Martins, para o TV, o Jornal. Os alunos do curso de Direito da Unifev estão promovendo uma campanha, Atitudes Solidárias, que está arrecadando agasalhos para doar para a população mais carente da cidade. Daqui a alguns dias, toda essa arrecadação vai aquecer muita gente por aí. Esse é o resultado parcial da campanha do agasalho do Centro Acadêmico de Direito da Unifev, que segue até o próximo dia 17. Atitudes solidárias que podem transformar a vida de muitos. A campanha Atitudes Solidárias, campanha do agasalho, ela é uma primeira iniciativa de um centro acadêmico aqui na Unifev, então um projeto que passou por todos os trâmites institucionais e nosso maior intuito desde o princípio é auxiliar o maior número de pessoas possíveis. E aí, dentre isso, a gente tem arrecadação de agasalhos e congêneres, Então, a gente pode notar com as imagens ao fundo que a gente tem desde moletons, a calças, sapatos, cobertores e outros afins. Você também pode participar e doar roupas em geral, agasalhos e até cobertores. Tudo aquilo que para você pode estar em excesso, mas que para a população carente está fazendo falta. Tudo que for doado aqui será encaminhado para a campanha do Fundo Social de Solidariedade. Nós somos convidados pelo Fundo Social de Solidariedade aqui do município de Votuporanga e fomos contemplados, portanto, com a parceria com eles, Então, nós vamos destinar todo esse material arrecadado para 51 entidades aqui do município. Para doar, você pode ir até o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev, que fica na cidade universitária, ou também na Vara da Justiça do Trabalho. E o frio vai continuar na região. Vamos à previsão do tempo com Nádia Martins. Olá! O sol predomina em boa parte do dia nesta quinta-feira, mas no período da tarde o céu pode ficar encoberto por muitas nuvens carregadas. Há previsão de chuva em pontos isolados e a temperatura deve cair um pouco mais em relação ao começo da semana. Na capital, o dia fica nublado e tem previsão de chuvas rápidas. Por lá, os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 17 graus. Em Rio Preto, não há previsão de chuva, apesar de muita nebulosidade. As temperaturas variam entre 10 e 22 graus. Em Votuporanga, o sol aparece entre muitas nuvens, mas também não há previsão de chuva por aqui. As temperaturas ficam entre 9 e 24 graus. Até mais.
Alunos do Colégio Unifev participaram de um encontro com palestras e uma mesa redonda para discutir a violência contra a mulher. Nunca se discutiu sobre estupro e violência contra a mulher como agora. O caso da jovem estuprada no Rio de Janeiro por 33 homens, inclusive o namorado, gerou diversas manifestações na rede social e também nas organizações sociais. O assunto foi tema de uma mesa redonda organizada pelo Colégio Unifev, com a participação dos alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, professores e uma representante da rede Panapanã, que é um movimento social formado por mulheres de Votuporanga e região. O encontro foi coordenado pelo professor de História do colégio, Paulo Stipe, que fez uma palestra abordando a questão da violência contra a mulher. Eu acho que a escola, em alguns momentos, ela tem que sair de dentro da sala de aula e repensar a sociedade como um todo. É impossível a gente se manter à margem dessa violência contra a mulher que está disseminada na sociedade como um todo, sem parar para discutir. Eu acho que a questão é de você estar criando opinião, você estar criando um repertório para estar entendendo a realidade, para você se posicionar das mais diversas maneiras, mas de você analisar a realidade e ter um posicionamento perante esse problema, essa causa que está bombando nas redes sociais, na internet, na grande mídia e que atinge a todos nós no nosso cotidiano. Além de passar informações para os alunos sobre o assunto, o encontro teve como objetivo prepará-los para possíveis questões que possam cair em vestibulares. Quando nós nos propomos a abrir o que nós estamos chamando de ações para melhorar esse nível crítico do nosso aluno, claro que sim, nós estamos pensando em que ele tenha um repertório, que ele tenha informação para discorrer sobre o tema, mas não falando mais do mesmo, mas que ele possa ter uma visão crítica. E quando nós falamos em visão crítica, não é reproduzir o que está sendo dito, mas é ele pensando sobre aquilo que está sendo dito, mas ele criando as suas próprias opiniões sobre isso. A representante do movimento Rede Panapanã trouxe um vídeo mostrando manifestações realizadas na capital paulista contra a cultura do estupro e falou para os alunos sobre essa questão. Então, é uma situação preocupante porque é uma situação de violação de direitos, né, uma violação de direitos dessa adolescente em específico e uma situação de violência com as mulheres, né? A gente acaba tomando isso para si porque nós nos reconhecemos nesses casos, né, que acontecem. Porque são casos que acontecem com mulheres que são chefes de família, mulheres que são violentadas na rua, né, ou dentro de casa, às vezes até pelo o próprio agressor é um conhecido da vítima, é um marido, né? E assim, a violência ela ocorre em todos os ambientes, né? Seja na rua, seja dentro de casa, em igreja, em qualquer espaço público ou até privado, né? Para os alunos, é preciso mudar o comportamento, principalmente da própria sociedade. Para a gente começar a mudar essa cultura, né, a sociedade tem que mudar o jeito de pensar. Ela tem que é errado, não importa, nada se justifica. Eu acho que a mudança tem que vir desde do âmbito familiar, a partir do momento que tanto as meninas quanto os meninos são criados perante uma visão machista, que vem acontecendo desde muito tempo, e também pelo incentivo do governo, dando proteção às mulheres que sofrem esse tipo de abuso, não só o estupro, mas a violência domiciliar. Já os alunos do 4º e 5º anos, integrantes do EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga, participaram da Olimpíada de Matemática. Ao todo, 1.272 estudantes fizeram a primeira fase da prova. A quarta-feira foi de muita concentração para mais de 1.200 alunos da Rede Municipal de Ensino, dos 4º e 5º anos e também os integrantes do EJA, Educação para Jovens e Adultos. Eles participaram da Olimpíada de Matemática e, na hora de responder,
para não ter dúvida da resposta certa, é melhor conferir nos dedos. Para garantir, né? Essa prova foi composta por 15 questões envolvendo a matemática. E uma das metas desta iniciativa é estimular o interesse do aluno para a disciplina. O objetivo dessa prova seria ressaltar o estudo da matemática nas escolas, né? Nós fizemos no formato de Olimpíada porque acreditamos que assim incentiva os alunos a estudarem um pouco mais a matemática. A secretaria formula as provas, né, as questões, mas o projeto em si ele foi feito em parceria com a coordenação das unidades escolares e a realização é toda em parceria com os professores, com os coordenadores e diretores das escolas e a secretaria. E essa galerinha aí se empenhou bastante e contou com o apoio da professora, que preparou bem a turma para fazerem bonito na prova, viu? O ensino da matemática é muito importante, porque é uma disciplina que eles vão utilizar para o resto da vida deles. Então, a Olimpíada é um projeto que veio para fazer com que eles tenham mais gosto por essa disciplina. E uma vez que algumas crianças vêm com defasagem, né, nessa disciplina, nos ensinamentos, né, no conteúdo dessa disciplina, é importante que tenham práticas que incentivem eles, né, aguçem o raciocínio lógico dessas crianças. Então, aqui na sala de aula, além da Olimpíada, está sendo trabalhado também jogos, rodas de debates, pesquisas em casa, com folhetos de supermercado, práticas, né, na sala de aula e fora da sala também, no qual todas as crianças têm a oportunidade de expor as suas ideias e quais foram as estratégias que elas utilizaram para resolver situações, problemas envolvendo a matemática. No total, são 12 escolas participando e 3 etapas que devem ser cumpridas. Na final, cada unidade de ensino será representada por 3 estudantes e os melhores receberão uma premiação, o que incentiva ainda mais os estudos. No final, nós teremos 3 fases, né? Na última fase, os primeiros colocados serão premiados, sim. É um incentivo e faz com que eles peguem gosto pela disciplina e queiram buscar superar os desafios. Os resultados da Olimpíada de Matemática serão divulgados no fim deste mês. A segunda etapa ocorre no dia 14 de setembro e irá envolver os 3 melhores alunos de cada sala das escolas. Na terceira fase, que será realizada em outubro, cada unidade será representada por 3 alunos e os melhores, portanto, recebem a premiação. E agora os destaques desta quinta-feira no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Boa tarde. Uma perseguição envolvendo 2 carros e uma viatura da Polícia Militar ontem acabou com a morte de um idoso e outras 2 pessoas feridas em Rio Preto. Segundo a polícia, 2 mulheres fugiram depois de terem aplicado o golpe do bilhete premiado em uma moradora da cidade. O carro com as suspeitas atropelou o idoso de 69 anos que morreu no local. Depois da fuga, elas abandonaram o veículo em um bairro e fugiram. A polícia procura pelas suspeitas em toda a região. E ainda em Rio Preto, uma academia foi assaltada ontem à noite no bairro Jardim Panorama. Pelo menos 3 ladrões armados invadiram o estabelecimento, renderam funcionários e clientes e levaram dinheiro do caixa, além de pertences dos alunos. O caso está sendo apresentado na central de flagrantes e ainda não há informações dos criminosos. A Polícia Civil de Araçatuba apreendeu ontem mais de 15 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem de 51 anos foi preso suspeito de vender esses cigarros em bares de Araçatuba e região. A polícia apreendeu também com ele 8 mil em dinheiro e um carro. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado ontem à tarde na vicinal Marcílio Gomes, no quilômetro 3 que liga Valentim Gentil a Magda. 2 vítimas chegaram a ser atendidas, mas com ferimentos leves. O acidente foi registrado pela Polícia Militar, com apoio no resgate da Defesa Civil de Valentim Gentil. E esses são os destaques do Região em 1 minuto dessa quinta-feira. A todos uma ótima tarde.
E a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão no lote também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário para mais de 1.600.000 contribuintes será feito no dia 15 de junho. Tiveram prioridade idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Para saber se a declaração foi liberada neste lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O endereço é receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone. O telefone é o número 146. O órgão ainda disponibiliza aplicativos para tablets e smartphones que facilitam a consulta às declarações. E no próximo bloco, o setor comercial espera aumentar as vendas com o Dia dos Namorados. E ainda tem esportes nos comentários de Josiano Garofolo e Caju Neto falando sobre Kid Abelha no quadro Lado C. A gente volta já. E Votuporanga está entre as cidades mais inteligentes do Brasil. O ranking publicado pela revista Exame aponta os municípios que investem em ganhos de inteligência pelo uso de ferramentas tecnológicas e de informação, além de infraestrutura. Este ano, o município ficou no 39º lugar na lista. Em um ano, o município avançou 6 posições. Em 2015, Votuporanga estava em 45º lugar. O ranking é feito pela consultoria Urban System e está na edição desta semana da revista Exame. E o setor comercial espera aumentar as vendas com o Dia dos Namorados. Muitos lojistas aproveitam a data, dia 12 de junho, para atrair os consumidores e turbinar as vendas. Apesar do orçamento apertado, os brasileiros não deixam de presentear em datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia dos Namorados. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, cerca de 58% dos consumidores devem presentear os namorados e namoradas, só que o gasto deve ser menor. No ano passado, a média era de R$ 150. Neste ano, os brasileiros devem gastar, em média, R$ 137, cerca de 16% a menos. Nesta loja de roupas e acessórios masculinos e femininos, a expectativa é que as vendas aumentem nos próximos dias. Para atrair os apaixonados, os comerciantes apostam na criatividade. A promoção funciona assim, a pessoa vem na frente da loja, tira uma selfie, coloca a hashtag da loja e está concorrendo a R$ 150 em compras dentro da loja. Além de roupas, o comércio oferece uma grande variedade de produtos, do mais simples ao mais requintado. Nesta loja de presentes, as vendas já estão aquecidas e a expectativa da gerente é que elas aumentem até sábado, véspera do Dia dos Namorados. Semana passada a gente já teve uma iniciação de vendas já para data específica, né? E essa semana a gente já começa a estar assim, mais na expectativa ainda de vendas melhores. Chegou a hora de esporte, o Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre Copa América, 7-1 em cima do Haiti, né? Você viu, goleada, Luciano, 7-1, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. E olha só como que é a seleção brasileira, né, Luciano? Até quando vence bem, goleia e tal, acaba sendo alvo de zoação, de piadinhas aí. Hoje, esse placar, justo esse placar, se fosse 6-1, fosse 5-1, ninguém falaria nada, mas logo 7-1 tá todo mundo relembrando aquele vexame histórico na Copa do Mundo no Brasil contra a Alemanha, Luciano. Mas vamos lá, a seleção brasileira fez aquilo que era a proposta, fez bastante gols, fez a goleada, mas o Haiti é fraquíssimo. Acho que um dos piores times que eu já vi a seleção brasileira jogar contra, e o melhor momento do jogo, o momento mais emocionante pelo menos, foi o gol do Haiti.
Gol do Haiti, o estádio lá nos Estados Unidos quase veio abaixo aí. O time da seleção, a seleção brasileira do Dunga aí, teve essa vitória que foi importante, pensando em classificação. É o líder do grupo hoje, tem o mesmo número de pontos da seleção peruana, que empatou seu jogo com o Equador, 4 pontos, e dá agora tranquilidade. Brasil e o Peru no final de semana vão decidir aí quem é o líder do grupo, quem se classifica na liderança aí. E também lembrando que ainda não está totalmente fechado. Se o Brasil ganhar do Peru aí, o Equador vencer o seu jogo, o Equador vai a 5 e acaba eliminando a seleção peruana, ou se o Brasil perder também para o Peru, acontece a mesma coisa. Luciano, falando do jogo, Felipe Coutinho jogou bem, fez 3 gols, o Renato Augusto também, enfim. A seleção brasileira, no geral, teve uma atuação, não dá para nivelar muito, né? Mas teve uma atuação boa, cumpriu o objetivo, mas é aquela coisa, né? Para muita gente aí, o Haiti foi o Brasil na Copa do Mundo, e o Brasil de ontem foi a Alemanha, né? 7-1, não tem como, esse placar vai ficar marcado para sempre aí na memória do torcedor brasileiro. É isso aí. Agora mudando de assunto, falando sobre a Votuporanguense, o CAV tem reforço novo chegando aí no meio de campo, né? É a notícia que chega, Luciano. A gente sabe que todos os nomes que a gente já falou até agora mesmo, a gente vai aguardar para a apresentação. Já vi esse filme várias vezes, nomes surgindo, mas o que importa mesmo é na segunda-feira os jogadores que chegam para treinar aqui em Votuporanga, né? Porque vários nomes são anunciados, só que ainda nenhum papel foi assinado, então fica aquela coisa, o famoso apalavrado, né? Contratação apenas verbal, né? Um acordo verbal. Quero ver mesmo na hora que chegar aqui na segunda-feira para treinar para a Copa Paulista. O jogador que foi anunciado ontem à tarde, saiu o nome na imprensa aqui de Votuporanga, de toda a região, é o meia Celinho, que atualmente aí está no futebol da Tunísia, lá na África aí, o Celinho, que é um jogador que tem passagens por vários clubes aí de vários estados, e em São Paulo aqui passou pelo Velo Clube de Rio Claro, Taubaté e também o Santo André, jogador que a gente espera aí, que pelo menos no papel aí a Votuporanguense está se desenhando com uma base muito boa. Recentemente já foi anunciado também um zagueiro do Batatais, o Marcão, e na semana passada 2 atacantes, um atacante, o Marcelo Sabino, e um volante que também joga como meia, o Adriano Ferreira. A Votuporanguense que, como eu falei, a gente espera com muita expectativa aí a apresentação do elenco na próxima segunda-feira. Isso aí, essas foram as notícias do esporte de hoje, mas Josiano, vou te fazer uma outra pergunta. Você gosta de Kid Abelha? Ah, muito legal. O som do Kid Abelha, vários sucessos aí ao longo dos anos, né, Luciano? Isso aí, Kid Abelha que está no quadro Lado C com Caju Neto. Acompanhe. Vamos receber o grupo Kid Abelha. Hoje nós vamos falar sobre uma banda new pop carioca, o Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, porque esse nome, durante determinada parte da carreira dos caras, viraram simplesmente Kid Abelha e em um outro determinado ponto, simplesmente Kid. E no ano de 81, Leone, baixista e compositor, estudava, fazia faculdade nessa época ainda, teve a ideia de montar uma banda, mas o cara, as influências dele eram de The Who, era de outras coisas. Mas teve a influência de criar um grupo new pop. Portanto, o Rio de Janeiro já estava uma cena boa, tinha Barão Vermelho, tinha Blitz, João Penck e seus miquinhos amestrados, e ele teve a ideia de montar o Kid Abelha e chamou a Paula Toller, mais tarde veio a ser a esposa dele, para assumir os vocais da banda. Primeiro álbum dos caras de 84, já estouraram com 7 hits. Falar alguns deles, né? Como Eu Quero, Porque Nós, Pintura Íntima e outros. E em 85, os caras lançaram o segundo álbum, Educação Sentimental, claro, disco de ouro, em primeira instância.
Nesse participaram também do Rock in Rio, que foi um grande festival, participando no primeiro dia, dia 18, acho que foi 18 mil pessoas. E depois tocou no dia 19 para 70 mil pessoas. Imagina, uma bandinha de new pop nacional, porque não podia falar new rock ou punk rock brasileiro, nada disso, Caju. Era new pop. Mas durante as apresentações que a banda foi fazendo, rolou algumas brigas entre Leone, que queria fazer vocal e não, e rolou um certo show na época o Léo Jaime fazia a participação do João Penca, e teve um show lá e não chamaram o Leone, chamou o Kid de Abelha menos o Leone, que era o fundador da banda. E aí resultou, lógico, o compositor e o baixista, principal compositor da banda, saiu da banda. Pelo menos esse instante eu vou contando as horas. Já no ano de 86, os caras tinham que lançar o terceiro álbum da banda. Tinha um contrato com a Warner Music assinado, tinha que lançar o terceiro álbum. Sem compositor, sem letras e sem o principal, vamos dizer, o frontman da banda, embora a Paulinha cantava, mas o Leone, que era a base do Kid de Abelha. O Heróis da Resistência a gente vai falar numa próxima oportunidade. E aí o que aconteceu? Tiveram a ideia de vir para São Paulo, sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo, fazer um disco ao vivo, ao vivaço. Foi a ideia, eles não tinham nada, não tinham uma base. A base era o Leone. O que eles fizeram? A Paulinha mudou totalmente o cabelo, ficou o cabelo mais curto, loira, mais linda do que nunca. Isso é 1986. E lançaram esse álbum ao vivo. Mais uma vez, os caras conseguiram disco de ouro, primeira posição no Brasil e em algumas cidades aqui, alguns países perto aqui, Argentina, Uruguai e outros lugares. Já no ano de 87, as coisas pegaram. Paulinha foi considerada sex symbol da época. Tinha a Luciana Vendramini antes dela, mas a Paulinha Toller no ano de 87 foi um símbolo sexual ali, vamos dizer. O que aconteceu? Tiveram que arregaçar as mangas e começar a compor. A banda teve que render muito mais, portanto não tinha mais a base, né? Que no caso do Leone. O que fizeram? Produziram, entraram em estúdio, produziram no ano de 87, final de 87, novembro, lançaram o LP Tomate, que é muito bacana, dá uma olhada. Já no ano de 2002, entraram em estúdio, gravaram o Acústico MTV. Sucesso absoluto, mais de 2 milhões de vendas e, claro, sucesso, né? Com isso, passou aí, ó, 33 álbuns, 30 anos de carreira e agora, para fechar com uma frase triste, né? Mas no mês passado, mês de abril de agora, 2016, Paulinha entrou no Facebook oficial da banda, dizendo que era o fim da banda. Depois de 30 anos, muita coisa boa, muitos prêmios, várias participações. Passamos um brinde, a noite que já vai chegar. Passamos um brinde. Esse foi o Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Kid de Abelha e simplesmente um Kid. E agora a gente fica aí com a Paula Toller. Eu sou o Caju Neto, locutor aqui da Rádio Unifev. Grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Sonhar não custa nada, sonhar e nada mais. De olhos bem abertos, que lindo que é sonhar. E não te custa nada mais que tempo. Agora vocês. Lindo. Parabéns, Caju, Kid de Abelha. Quem tem mais ou menos a idade nossa aí acompanhou e curte até hoje, né? TVU Jornal fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.